Bom dia. Meu nome é Eimar Silva Sampaio Lopes, eu sou pesquisador da DPI, do INPE, e sou responsável pela coordenação aí de um projeto, de desenvolvimento de uma plataforma para monitoramento e análises e alertas de extremos ambientais. E é esse o tema que a gente vai apresentar aqui, né? No fundo, são geotecnologias que o INPE desenvolve para suporte a várias áreas aí do geoprocessamento. E o monitoramento ambiental faz parte dessas atividades aí do INPE, né? Aqui eu coloco como uma premissa dessa apresentação, né? O que a gente poderia ter feito, né, em eventos recentes aí, né? Nem tão recentes, mas são eventos, são exemplos de situações que a gente poderia ter trabalhado preventivamente em algumas áreas que foram afetadas por extremos ambientais e que, na verdade, se transformaram em desastres naturais, tá? Novembro de 2008, o Vale do Itajaí, Santa Catarina, sofreu com chuvas intensas, né, causando enchentes e deslizamentos de terra aqui na região de Blumenau, né, e nessa época a gente teve aí 123 mortos, né, com a ocorrência desse evento, né. E se a gente olha algumas informações que foram processadas na época desse evento, a gente observa um modelo de previsão do INPE dizendo que com antecedência aí, de 24 horas a gente tinha uma previsão de chuvas, né, com mais do que 150 milímetros de chuva prevista para aquela área ali de Santa Catarina. Um outro modelo de dados com uma resolução, uma qualidade de informação um pouquinho melhor, mostrava que, na verdade, isso aí poderia chegar a 400 milímetros em 3 dias. Ok? Então, isso é um dado de previsão, quer dizer, o CPTEC, o supercomputador do INPE, lá em Cachoeira, mostrando que estava previsto esse volume de chuvas para essa região. E aí, se você pega o resultado de equipamentos coletados, de pluviômetros instalados no campo, quer dizer, medindo realmente quanto de chuva caiu naquela área, você observa que realmente chegou aí a 400, 420, 450 milímetros de chuva naquela região ali. Então aqui você tinha o dado de observação e ali o dado de previsão e o dado de observação mostrando realmente o que aconteceu, né? Outro evento, Réveillon 2009-2010, 63 mortos no estado do Rio, né, no Morro da Carioca aqui e na Ilha do Bananal, na Ilha Grande ali no estado do Rio de Janeiro. Então se a gente pega também um dado de observação por um pluviômetro e coloca num gráfico aqui a chuva acumulada em 24 horas, você observa que na véspera do Réveillon, às 9 horas da manhã, do dia 31, a gente já tinha um acumulado aqui de 100 milímetros de chuva. Tá? No mesmo dia, isso passou para 140 milímetros. Né? E na virada do ano, no dia seguinte, 8 horas da manhã, chegou a um pico de 173 milímetros. Então, qualquer geólogo, geotécnico que conhece essa região, tá, sabe que aqui no dia anterior, 100 milímetros de chuva, já pode esperar que você vai ter, já tem ocorrências de deslizamento com essa quantidade de chuva no solo, né? Então esse é um dado de observação, era o que estava acontecendo, né? E aí se você integra o dado de observação com o dado de previsão do CPTEC, mostrava que para o dia 1º estava previsto para as próximas 24 horas mais de 100 milímetros de chuva. Quer dizer, aqui eu tenho o dado de previsão mostrando que ia acontecer aquilo. E realmente no gráfico mostra que chegou a 170 milímetros o pico máximo. Quer dizer, se eu tivesse trabalhado essas duas informações juntas,
né, no dia anterior, às 8 horas da manhã, né, eu já tinha a informação que ia chover mais de 100, e realmente choveu a 170 milímetros. Então dava para ter trabalhado preventivamente esse evento no Réveillon de 2009, 2010. Aqui depois a gente teve 2010 também um flash flood, né, uma chuva, uma tromba d'água muito rápida que afetou aqui, né, as cidades ribeirinhas aqui no estado de Alagoas e Pernambuco, né? Então lá também 37 e 20 mortos nesses dois estados, né? E aqui, se você pega também informações do CPTEC, né, você tem precipitação por satélite mostrando chuvas intensas na cabeceira aqui das bacias da rede de drenagem, né? Outra informação aqui também do satélite mostrando precipitação intensa, né? E os dados de previsão do INPE para 48 horas e 24 horas mostrando que estava previsto muita chuva para aquela região. Então, mesma situação, você tinha o dado de observação e o dado de previsão mostrando que vinha muita chuva. Então, eu estou falando mais eventos relacionados à chuva, que é o que mais mata nesse país, né? Principalmente relacionado aos deslizamentos de terra. Bom, foi em 2007 que a gente projetou um sistema, né, uma plataforma no INPE, que integrasse em tempo real dados ambientais. Então, aqui à esquerda a gente tem a entrada de dados meteorológicos, climáticos, atmosféricos, né? Qualquer informação que você tenha, algum equipamento no campo, por satélite, por radar, ou um sensor colocado no campo, um pluviômetro, uma estação, medindo alguma coisa para você integrar com outros dados. Essa integração é feita também com o conhecimento prévio das áreas que você vai fazer o monitoramento, aqui a gente chama de mapas de risco ou de vulnerabilidades ambientais. Então, se você conhece a vulnerabilidade daquela área, você pode cruzar em tempo real com o dado ambiental aqui. E além disso, outras informações geográficas. Se você está monitorando uma bacia quanto à enchente, você pode saber, por exemplo, que outras infraestruturas geográficas aqui, né, um oleoduto, um gasoduto, uma ferrovia, uma ocupação humana, uma favela que pode ser afetada quanto a esse evento extremo e que, se ela se encontra numa área de risco, você pode tomar alguma medida preventiva quanto a esse evento. Mas a mágica toda assim, dessa plataforma exige que você desenvolva os seus modelos de análise. Quer dizer, você tem aqui uma linguagem de programação para dizer, olha, se o resultado do meu modelo matemático, né, me informar que as condições de risco com o evento extremo aqui é uma situação para se dar um alerta. E aí você tem mecanismos aqui na computação aqui para definir qual é o nível de alerta. Então existe uma escala de cores para você dizer se está em estado de observação, atenção, alerta ou alerta máximo, né? E esses alertas são automaticamente encaminhados por e-mail ou por torpedo, ou num aplicativo web pela internet. Os usuários têm acesso a essas informações, tá? Então, Defesa Civil, Saúde Pública, enfim, o usuário que estiver usando a plataforma do INPE para desenvolver o seu sistema de monitoramento ambiental, tá? E dessa maneira poder tomar ações preventivas e mitigadoras aí. O diferencial dessa plataforma, né, é que ela pode tratar vários tipos de dados. Então, aquela primeira entrada aqui, que são os dados ambientais, né, que a gente chama de dados dinâmicos, é aquele que você vai usar realmente para dar o alerta, né? Eles podem ser dados matriciais, por exemplo, a imagem de satélite, o modelo de previsão, e dentro da sua área de risco, dentro do seu polígono de monitoramento, você vai avaliar a quantidade de chuva ali, usando a média, o mínimo, o máximo, a soma. Quer dizer, você pode perguntar para o sistema qual é a média da precipitação por satélite nesse momento, dentro da sua área de monitoramento, que é o polígono de risco ali. Mesma coisa se for estações medindo alguma coisa, os pluviômetros. Então, eu posso ter uma rede de pluviômetros e, ao mesmo tempo, né,
perguntar o que está acontecendo ali naquela área ali. Vento, chuva, umidade, não importa qual é a variável. Você que vai definir como vai ser feita essa análise aqui. A novidade do ano passado, nessa plataforma TRMA, é que ele incorporou agora também dados de ocorrência. Então, além de um ponto fixo medindo vários parâmetros, você tem um ponto que ocorre no espaço e no tempo. Então, por exemplo, uma descarga elétrica, né, um sistema de raios medindo descargas elétricas, abalos sísmicos, ocorrência de uma epidemia, dengue, por exemplo. Você pode ter aqui, bairro a bairro, se tem o número de ocorrências numa certa época do ano. E você poder avaliar dentro da sua área de monitoramento qual a quantidade dessas ocorrências num determinado período de tempo, né? E aí dá o alerta em função dessas ocorrências. Aqui mais alguns detalhes sobre esses tipos de dados, né? Então, como eu disse, pode ser um dado de satélite, radar meteorológico, né? E você tem então a possibilidade de processar matematicamente, numericamente, esses valores dessa imagem ou desse dado matricial, né? Ou como a gente chama aqui de grades numéricas, né? Muitas vezes você tem acesso à informação desse jeito aqui em alguns sites de meteorologia, né? Mas é importante frisar que o sistema, a plataforma TRMA precisa do valor numérico associado à variável em estudo, no caso, milímetros de chuva, velocidade do vento, seja lá qual for a variável aqui, você tem que ter acesso ao valor numérico e não a um JPEG ou um GIF animado aqui, né? Aqui os exemplos das PCDs, então são instrumentos que têm uma posição fixa no terreno, tá? Uma PCD, plataforma de coleta de dados, uma sonda de qualidade da água, uma boia marítima, né, ancorada aí no oceano, e uma estação de qualidade do ar. Então, se você tem a ocorrência você tem a distribuição desses equipamentos no campo, você recebe essas informações em tempo real e pode avaliar dentro da sua área de risco, por exemplo, qual é a soma da última leitura referente à precipitação. Então, você tem aqui o valor total de chuva dentro da sua área de monitoramento. E como eu disse, os dados de ocorrência são pontos que você pode avaliar também em volta da sua área de monitoramento, quanto a alguma coisa do tipo focos de incêndio, doenças, sismos, descargas elétricas, quer dizer, ocorrências em geral, né? Esses dados, já deu para perceber que o volume de dados a serem coletados pela internet, né, para alimentar o sistema que está sendo construído, é muito grande. Então, a gente desenvolveu vários mecanismos de pré-processamento desses dados. Porque, às vezes, se não estiver chovendo, né, não faz sentido você armazenar uma grade numérica somente com valores nulos ou valores zeros, né, com zeros dentro da sua área. Então, você pode tomar aqui, usar alguns filtros para minimizar o volume de dados que vai ser colocado dentro da plataforma. No caso de PCDs também a mesma coisa, a gente pode fazer um pré-processamento dos dados das PCDs, né, que são os pontos fixos, né? A novidade nessa versão é que, em vez de trabalhar com o ponto fixo, só a localização da PCD, se você recebeu um conjunto de leitura desses instrumentos, você pode automaticamente fazer uma interpolação numérica e trabalhar ela como uma grade agora, e não mais com uma distribuição pontual, e sim uma superfície contínua de toda a área de monitoramento. Então, esse dado aqui acaba, na verdade, se comportando como a grade numérica que é obtida externamente. A diferença aqui é que a sua grade agora ela é criada automaticamente dentro da própria plataforma. E os dados de ocorrência também, mesma coisa. Se você recebeu a ocorrência de algum fenômeno aqui, por exemplo, um foco de incêndio, você pode automaticamente cruzar essas ocorrências aqui, por exemplo, com o mapa de municípios do IBGE e guardar, por exemplo, a informação em que município está ocorrendo aquele foco de queimada.
ou se você tiver uma outra imagem aqui, por exemplo, de umidade, né, relativa do ar, você guardar também qual é a umidade relativa do ar no momento em que você detectou um foco de incêndio. Porque aí você pode depois, mais à frente, trabalhar essas outras duas informações que são agregadas à latitude e longitude de cada ocorrência medida. Os dados ambientais, que são os planos de risco, né, na verdade é um mapa com polígonos e que você tem eventualmente uma tabela que descreve esses atributos de cada polígono e eventualmente um desses atributos ou mais também pode ser usados na hora de você fazer análise, na hora de você programar como é que o sistema vai dar o alerta. E outros planos matriciais, né, um mapa de solo, um mapa de declividade, quer dizer, qualquer outro plano matricial pode fazer parte das análises que serão desenvolvidas. E como eu disse, a terceira entrada de dados, que são os planos geográficos adicionais, é qualquer mapa, como mapa de rios, estradas, dutos, áreas ocupadas, enfim, dados vetoriais ou dados matriciais, como imagens de satélite, que você quer colocar ao fundo, né, para ilustrar uma área que está sendo feita o monitoramento. Eventualmente, em vez de usar a imagem do Google, você pode estar usando uma imagem de satélite que você tem disponível da sua área de monitoramento. Aqui um pouco mais técnico, mas mostrando toda essa estrutura, como é que ela funciona, né? Então, o TRMA, ele trabalha com o que a gente chama de arquitetura de serviços. Então, a gente tem aqui 4 programinhas que ficam online fazendo atividades no computador onde ele está implementado. Então, você tem, por exemplo, um serviço de coleta que vai em computadores na internet buscar exatamente aqueles dados ambientais. Então, você tem que fornecer o IP, né, o identificador da máquina, onde você vai buscar um determinado dado de satélite, de radar, de PCD, não importa onde ele está no mundo, mas tem que ter um computador que está coletando esse dado e você vai trazer essa informação automaticamente aqui para o banco de dados que vai armazenar todas as informações. Depois você tem uma interface de análise, né, que automaticamente, se o serviço de análise recebeu a informação que chegou um dado novo, o serviço de análise automaticamente é executado e aí ele vai cruzar os planos, os dados ambientais com o plano de risco e os planos adicionais, né? E você tem um outro serviço, que é o serviço de notificação, que automaticamente pega o resultado das análises e manda um e-mail, um torpedo, ou então você tem uma saída na internet, né, num aplicativo web, né, você tem um site, né, mostrando em tempo real o que está sendo monitorado naquela área, né. Então essa aqui é a arquitetura do sistema, né, a gente utiliza tudo software livre, né, tanto os sistemas gerenciadores de banco de dados, como a plataforma geográfica TerraLib do INPE, né? A interface de programação a gente utiliza Lua, que é uma linguagem de programação alto nível, procedural para desenvolvimento de aplicativos, né? E utiliza SOA, que é exatamente os serviços que vão estar fazendo atividades no seu computador a partir dessas interfaces aqui em azul, que passam, na verdade, os parâmetros para que os serviços sejam executados. Então, eu não vou entrar em detalhe nas interfaces do software, mas basicamente a gente tem uma interface de administração que você programa aqui qual é o banco de dados, né? Você pode dizer se você vai trabalhar um banco em operação, isso é, em tempo real você vai coletar um dado, vai cruzar com os planos de risco para dar o alerta. Ou se é um banco de estudo, você quer fazer uma retroanálise, um estudo de um evento passado. Então você faz a pré-coleta dos dados e você tem um assistente para ficar para frente e para trás na linha do tempo fazendo as análises, né? Uma outra característica é que você tem esses serviços, eles podem ser distribuídos em vários computadores. Então essa plataforma ela foi prevista
né? Tanto para trabalhar num único computador ou num conjunto de computadores, né? Quando você tem um volume muito grande de processamentos, você pode distribuir isso em vários computadores. Aqui alguns detalhes de um serviço como esse aqui da análise, né? Então você programa aqui qual é a máquina, o IP da máquina, onde vai estar sendo executado esse serviço, né? O intervalo de tempo que esse serviço deve ser executado, e se você tiver várias análises, você pode distribuir também as análises, cada um no computador. Às vezes aquela análise mais sofisticada, né, que exige mais memória do computador, você pode deixar ela em stand-by para que ela seja executada no momento adequado, né, no momento crítico, né, num computador que tenha mais capacidade de processamento. Então você pode distribuir também as análises em várias máquinas no seu laboratório ou na sua sala de situação, né? A interface de configuração, ela praticamente resume aquele primeiro slide, onde você tem a entrada aqui dos dados ambientais, a definição de quais são os planos de risco, quais são os planos adicionais, quais são as análises que serão criadas, os usuários que vão receber essas análises e também temos aqui uma novidade de sintetizar essas coisas em um boletim para ser enviado também por e-mail ou ficar disponível no site na forma de um arquivo PDF.